A maioria de nós tem capítulos na nossa vida que preferimos não compartilhar com ninguém. Talvez você tenha acabado em um lugar que não gostaria de estar, você não queria explodir, mas explodiu, tomou decisões que te levaram para longe, para distante de Deus, para lugares aonde você não pretendia ir. Você fez algumas coisas que lhe custaram muito mais do que pensou que teria que pagar. Machucou pessoas quando não queria machucar. Quebrou promessas. Você fez coisas que acha que não pode desfazer. Parou quando devia prosseguir. No programa de hoje, veremos que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar novamente, de construir uma nova história. Você ficará impactada com esse recomeço de vida. Nós louvamos a Deus porque Deus sempre nos dá oportunidades. Então aproveite o momento da vinheta, compartilhe com as pessoas que você conheça e diga para elas, venha ouvir esse testemunho poderoso. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Graça e paz. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexão Feminina, com o nosso quadro Papo de Mulher. Mas hoje eu quero começar agradecendo, apesar que sempre eu agradeço, né? Mas eu quero agradecer que no último final de semana eu estive lá em Porto Alegre, no Encontro de Mulheres, e eu fui muito bem recebida pelo pastor, pela amadinha Diaconisa Inácia, o pastor Aleste e sua família. E ali no Encontro de Mulheres eu tive tanto carinho e amor por parte das amadinhas que ali estavam. Estou imensamente agradecida. Saí daí com uma bagagem de amor e carinho. Deus abençoe muito. E a programação foi bênção. Mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. E voltando aqui, né, para o nosso programa, hoje nós estamos aqui com uma amadinha que alguns já conhecem. O nome dela é Patrícia Evangelista e o sobrenome dela é Evangelista e ela também é. Então Deus é tão lindo que já fez isso na vida dela. E hoje nós vamos saber um pouquinho da vida da Patrícia. E é interessante como o Senhor opera milagres em lugares que nós não imaginamos. Ainda que estejamos tão distante fisicamente falando, a palavra do Senhor nos ensina que não há lugar onde as mãos do Senhor não possam nos alcançar. E hoje nós vamos falar com ela que ficou detida por 18 anos em cárcere fechado e depois ela vai contar como tudo aconteceu, como todo o milagre aconteceu. E nós vimos aqui uma pesquisa de um site brasileiro sobre penitenciárias, e em dezembro de 2021, a última data dos dados brasileiros, havia quase 43 mulheres presas, encarceradas, uma população que quadruplicou em 20 anos. Cerca de 45% delas estão em prisão preventiva, ou seja, ainda aguardam a sentença da Justiça, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Como que aconteceu tudo na vida da Pá? Hoje nós vamos saber. Só que independente de tudo que aconteceu de ruim, o importante é o grande milagre que o Senhor operou na vida dela. Patrícia Evangelista, seja muito bem-vinda. Eu me sinto honrada de receber você. E eu tenho certeza que o seu testemunho vai impactar muitas vidas que ainda não o conhecem. Apresente para o pessoal lá de casa, para os nossos ouvintes, telespectadores. Prazer, meu nome é Patrícia, paz do Senhor. Eu sou Patrícia Evangelista, sou casada com o Fran e sou mãe de 6 filhos. Tive uma infância bem alegre, porque eu era muito brincalhona e eu era muito ativa também. E na minha infância não faltou a teimosia, né? E nessa minha infância eu fui criada com a minha mãe, que era evangélica, ia sempre para a igreja, né, com a gente, me levava, e com 9 anos eu aceitei Jesus. Então você já conhecia o Senhor Jesus antes? Digamos que eu já ouvi falar, né? Como Jó? Isso. Eu conhecia de ouvir falar.
E nisso eu achei muito bonito, porque com 9 anos eu aceitei a Jesus, e nessa parte da minha vida, e eu achava na minha cabeça que, tipo, a gente aceita Jesus e vai viver a nossa vida. Tá tudo certo. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente acha que a gente pode andar do jeito que a gente define, né? E nisso eu fui vivendo a minha vida, e eu sempre ouvi a minha mãe me dando conselhos, as pessoas, mas eu era uma pessoa muito inconsequente. Na minha adolescência, quando eu fui crescendo, deixando aquela jeito de criança, eu comecei a perceber que a minha teimosia começou a me dar muitos problemas na minha adolescência. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu primeiro fazia e depois pensava. Isso quando pensava. E nesse período eu comecei a andar com pessoas que tinham hábitos diferentes do que eu fui criada. Porque minha mãe, por ser evangélica, criou a gente nos princípios, e que isso é muito importante para todo ser humano. Que a Bíblia nos ensina os princípios de Deus, e ele nos tira de muitas armadilhas do inimigo. Mas eu, por não conhecer a palavra e não entender, não obedecia a meus pais, fui uma menina muito desobediente, e eu fugia de casa com 14 anos, e com 14 anos eu tive meu primeiro filho. Mas eu era uma menina que tinha 14 anos, mas eu não tinha a cabeça assim, minha cabeça era uma cabeça de criança. E eu fui vivendo a minha vida, nisso daí eu tive 5 filhos, né? Entendi. E quando eu estava grávida do meu 5º filho, eu me encontrei presa. Quando você estava grávida do seu 5º filho, você tinha quantos anos, pá? Eu não lembro muito bem, porque foi um atrás do outro. Entendi. Então, assim, e a minha vida era uma vida muito atribulada. Então, vamos lá. Você teve um lar onde Provérbios se cumpriu na sua vida, ali na parte que nos ensina. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Sua mãe te ensinou esse caminho, mas em algum momento você saiu da rota. Eu não quis E aí, o que aconteceu para que você fosse parar lá dentro do presídio? Então, eu costumo dizer para as pessoas, quando eu dou meu testemunho, que amigos não levam a gente a lugar nenhum, mas a influência do amigo, ela é o perigo. Então, se você tem um filho e você está preocupada com quem as pessoas que estão andando, você tem que se preocupar com aquele amigo que influencia. Sim. Aquele amigo que ele mais escuta. Então, esse foi a minha dificuldade, o meu problema. Porque eu escutava mais os amigos que eram influências más. Entendi. Então, eu nunca fui do crime, eu nunca fiz coisas erradas, mas eu andava com pessoas erradas. Porque na minha mente eu pensava comigo assim, fulano fuma, mas não tem problema. Porque eu não fumo, eu estou andando com ele, mas eu não fumo. Aquele bebe, mas eu não bebo, então não vai dar nada para mim. Aquele rouba, não tem problema, porque... Eu não roubo. Exatamente. E isso é uma das armadilhas que o inimigo das nossas almas tem muito. Porque às vezes a gente pensa, comigo não vai acontecer. E era assim que eu pensava, porque eu nunca me imaginei estar num presídio. Então, quando eu abri os meus olhos, eu fui me ver, eu estava sentada num presídio com uma pena de 88 anos. 88 anos? Então, e voltando ali um pouquinho, quando você fala sobre as más influências, a gente lembra do Salmo do verso 1. Não vos assentei na roda dos escarnecedores. E é muito importante, né? Nós, como mães, ouvirmos esse seu testemunho e esse seu conselho. Porque realmente é importante saber com quem nossos filhos andam, quem tem influenciado o nosso filho, né? Porque a gente sempre ouve e passa para os jovens que é sempre importante andar com aqueles que nos aproximam do Senhor. E nesse caso, é igual você falou, e uma colocação tremenda. Ele fuma, mas eu não fumo, ele rouba, mas eu não roubo, mas você está ali junto, né? Então, mesmo indiretamente, você está participando daquele mundo. Mesmo que você não pratique, acaba sendo... os seus amigos, os seus influenciadores, o seu mundo, e aí você chega, senta lá e ouve essa pena de 88 anos. E aí? E aí foi quando eu lembrei, né? Porque a própria palavra de Deus ensina para a gente também, né? Assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim.
E quando eu estava dentro daquele lugar, o que eu percebi? Eu estava com pessoas que não tinham os meus bons costumes, que eu aprendi com a minha mãe, Sim. de respeitar pai e mãe. Apesar de eu não respeitar, eu não obedecer, mas eu respeitava meus pais. Eu não brigava com eles em casa. Se a minha mãe mandasse eu fazer alguma coisa, eu fazia. Mas, assim, algumas vezes eu me esgueirava. Mas eu não era de tudo, assim, uma pessoa tão, assim, tão perturbada, tão desordenada. Eu era simplesmente vazia. Entendi. Então, quando eu cheguei lá, eu conheci pessoas que elas eram pessoas, digamos, aos meus olhos, pior do que eu. Entendi. Porque eu nunca roubei, eu nunca matei, mas eu estava com pessoas que praticavam essas coisas e gostavam de fazer aquilo. Não tinha um remorso, nem arrependimento. E achava que aquilo era uma vida boa, porque, tipo, eu vou lá, é dente por dente, olho por olho. Então, fez para mim, eu vou lá e faço também. E eu já não era tão assim. Então, quando eu cheguei lá e eu comecei a me ver, eu falei, eu acabei com a minha vida. Meu Deus. Acabei, não tem mais volta para mim. E aí eu me lembrei da época que eu aceitei Jesus. Aí entra a palavra que você disse. Sim. Né? Que é a palavra de Deus que está lá, que fala que o filho vai lembrar. Se você ensinar, Sim. ele vai lembrar. E realmente eu lembrei. E é tão incrível as coisas de Deus, porque eu lembrei justamente de um louvor que era em japonês. Que coisa fantástica. Que eu aprendi quando eu era criança no grupo de adolescente. Você viu como as lembranças ficam? E aí, que falava que ando com Cristo, ando todos os dias. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu lembrei, mas eu pensava, mas não vai ter jeito para mim. Porque eu lembrava assim, minha mãe sempre foi cristã, e eu lembrava da vida da minha mãe. E a gente tem muito, às vezes a gente pensa que estar com Deus é quando a sua vida está bem, quando sua vida financeira, sua vida amorosa, seus filhos. Então você pensa que aquela pessoa tem Deus. E a minha mãe não tinha isso. Eu via muitas pessoas dentro da igreja e as pessoas que estavam dentro da igreja tinham isso, mas a minha mãe não, o marido era alcoólatra, a gente era todo virado, depois da nossa adolescência, nós paramos de ir para a igreja com a minha mãe e nós vivemos uma vida, minhas irmãs começaram a beber e eu tive muitos problemas com bebida, então assim, eu nunca me envolvi com bebida, porque quando você vem de um lar de uma pessoa alcoólatra, eu pelo menos eu peguei raiva. Então, eu não gostava de bebida, então eu não bebia. Mas eu me enfiava nas coisas lúcida mesmo, mas é porque eu não tinha nada na cabeça. Então, eu pensava assim, então, que Deus é esse? Entendi. Que muda a vida de uns e outros não. Então, eu pensava assim comigo, bom, Deus existe, mas Ele está lá no céu e a gente está aqui na terra e Ele não influencia em nada na vida de ninguém. Ele não pode mudar a história de ninguém. O que você nasceu para viver, você vai viver. Eu já ouvi pessoas que pensam assim. É óbvio que o Senhor é muito claro na palavra de Deus que Ele nos dá o livre-arbítrio e as escolhas somos nós quem fazemos. Mas eu acredito que Ele tem uma história para nós e depende de nós vivermos essa história. E algo que você falou que me chamou a atenção também é que você falou, quando eu cheguei lá, que eu já estava no presídio, já me encontrava com essa pena, com essa sentença, eu me lembrei. E você, em alguns momentos você fala, eu não fazia o que eles faziam. Então a gente vê o quê? Você era foi uma criança, uma adolescente revoltada, porém você tinha um coração cristão, apesar de tudo que você enfrentou, tudo que você viveu. Tanto que esse seu coração que lhe trouxe à memória aquilo que você ouvia na igreja, aquilo que você ouvia em casa. E a gente também vê no contexto da sua família que apesar da sua mãe ter essa vida toda vivendo numa tempestade, ela pregava a palavra do Senhor, ela cria no Senhor. Porque é igual você falou, não é só quando está tudo perene, tudo bem, que o Senhor está olhando por nós. Mesmo no momento de tempestade, assim como os discípulos, naquele momento de uma tempestade tão grande, que o Senhor vem e acalma a tempestade, não é? Mas é necessário que a gente busque, que a gente queira mudança. E hoje, quando nós vemos você aqui, nós vemos que tinha uma história triste, mas você permitiu que o Senhor reescrevesse a sua história e você estivesse aqui hoje. E fala para mim uma coisa, Pá,
quanto tempo você ficou detida e quais foram as piores dificuldades que você enfrentou. Porque eu não acredito que você vai falar assim, não, tiveram dias e um tempo que foi tranquilo, que foi bom. Imagino eu que estando detido já é um fato de não estarmos felizes, concorda? Verdade. Mesmo que não tenham dias de guerras, dias de brigas, né? Imagino quantas coisas você presenciou lá dentro, mas não pode estar bem, estar feliz e estar em paz se você tem a sua liberdade privada. Então, entre todos esses acontecimentos, o que você destacaria assim que foram os piores momentos mesmo? Que você fale, Lu, esse momento para mim foi deserto, esse momento para mim foi muito difícil. Eu vi coisas lá que eu não acreditava que poderia existir. Quais foram os piores momentos? Assim, eu fiquei detida 13 anos, 14 anos, Sim. né? Então, como minha pena era muito alta, eu tinha que tirar 14 para poder ter algum benefício. Sim. E então eu fui ficando lá todo esse tempo, mas o tempo que mais me marcou, assim, foi quando, porque assim, tem algumas pessoas que vão presas, porque a cegueira espiritual, ela é uma coisa que ela destrói o ser humano enquanto nós somos cegos, porque Sim. tem pessoas que às vezes estão vivendo uma vida miserável, mas na cabeça dela aquilo é bom para ela, quando ela não conhece a palavra. Por isso que é um interessante da gente conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a verdade. Por isso que a verdade vos libertará. Sim. Ela vai te libertar do quê? Do engano do mundo. E aí o que Deus fez comigo ali dentro daquele lugar? Ele abriu os meus olhos para me ver os dias passando. Então Deus trabalhou comigo no tempo. Então eu lembro daquela palavra que foi a primeira vez que eu li, quando o Senhor falou assim, que para Deus um dia é como 1000 e 1000 como um. Aí eu fiquei pensando, como que pode? Então eu comecei a perceber que através das escolhas da gente, às vezes Deus, para algumas pessoas, a coisa que ele vai demorar 1000 anos, ele trabalha num dia só, porque a pessoa escolhe certo. Exatamente. A pessoa escolhe a vontade de Deus, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não compreenda, ela vai lá e escolhe aquilo que Deus está falando. Então dá certo, em menos de um mês, uma semana, ou até de um dia para o outro, Deus muda a história. É num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Mas para outras pessoas como eu, tem que demorar 1000 anos. E às vezes é necessário, como foi necessário para mim. É o processo de aprendizado, não é? Foi necessário para mim, porque eu sempre escolhia a minha vontade, aquilo que eu achava que era correto. Então, o tempo lá, ele me destruía. Teve até uma época que eu já estava na presença de Deus, já estava começando a gostar desse negócio de ser crente, de acreditar que Deus poderia me tirar dali. Mas na minha mente eu pensava assim, não é possível Deus me tirar. Eu acho que a lógica humana, a pena tem que diminuir para aí Deus, essas pessoas me ver. Porque quem que vai enxergar uma pessoa pobre, negra, sem estudo, porque eu cheguei lá, eu não tinha estudo, eu comecei a estudar lá dentro, né? E lá que eu terminei meus estudos. Glória a Deus. Porque Deus falou, vai para a escola, e eu fui. Que lindinha. Então, eu pensava, quem vai me enxergar? Quem vai me ver aqui? Humanamente falando. Então, assim, o que dói é quando você se vê numa situação que, mesmo que você tenha dinheiro suficiente para mudar a sua história, mas não tem como fazer aquilo. Você falando isso, eu me lembrei de um trecho de um louvor que fala assim, que uma só palavra que o Senhor mandar vai fazer a minha vida mudar. Porque primeiro você queria ver o agir humano, para depois ver o agir de Deus. E muitas vezes não acontece assim. Não. É como você falou, ainda que 88 anos, para Deus não eram 88 anos. Então ele poderia operar um milagre como operou, e também no tempo dele, né? Porque eu creio de verdade que você esteve num processo de aprendizado. E isso define o seu testemunho hoje. E aí, Pá, quando e como o Senhor fez com que você conhecesse capelania? Como que chegou a capelania na sua vida, dentro daquele lugar? A capelania chegou na minha vida de uma forma muito engraçada, porque eu achava muito engraçado quando as pessoas entravam nas igrejas e ficavam... Eu vi o pastor no púlpito, então eu pensava assim, estão cantando para o pastor, né? Então aquelas palavras de adoração eu via para o pastor. Então quando eu cheguei na cadeia, eu lembro que foi engraçado que a primeira vez que eu fui num culto, não tinha ninguém no púlpito. O pastor me chamou para entrar, eu entrei no púlpito, eu vi.
E foi assim que eu conheci a capelania. E aí eu olhava e ficava assim, por que essas pessoas estão orando? Por que essas pessoas não falam? Como é que eu vou orar e vou agradecer alguém que eu não vejo? E outra, como é que eu vou agradecer porque eu estou aqui dentro? Não existe isso. E a primeira vez que Deus falou comigo, que eu orei assim, eu falei assim, Senhor, estava no culto da capelania assim, eu olhei assim, lembrando de Deus, eu olhei e falei assim, Senhor, já que o Senhor quer que eu viva neste lugar, me ajuda a viver aqui. E aí, na hora, veio uma guarda e falou assim, aí veio uma palavra na minha cabeça, oportunidade. E aí eu pensei comigo, como que eu vou ter oportunidade dentro da cadeia? Aí o grupo da capelania entrou, Glória e a aí Deus. o povo o pessoal da cadeia chegou, a guarda virou e perguntou, quem quer ir para a escola? Eu sou semi-analfabeta. Você já viu ali uma oportunidade. Eu vou para a escola. E fui para a escola. E ali eu aproveitei todas as oportunidades que tinha. E aí, nesses meios de tempo, eu ia para a igreja. E ali eu conheci a Solange. E ali, quando eu conheci a Solange começou a cuidar de mim ali dentro. Só que eu não acreditava em profecias. Porque eu achava que era uma coisa que a profecia vinha. Então, quando eu via a capelania entrando, eu achava legal, eu achava interessante. Eu falava, poxa, essas pessoas saem da casa delas um dia de sábado para vir aqui, na cadeia. Fazer o quê, gente? Falar com a gente, porque eu cresci num lar que, assim, sempre eu fui abatida. Ah, a Patrícia é burra, a Patrícia não sabe, a Patrícia não entende. Então, eu sempre me botava ali para baixo. Então, quando eu vi o grupo da capelania entrando e falando assim, olha, Jesus te ama, eu falei, mas eu? Aí você, olha, irmã, como eu amo você. Eu olhava e falava, como que a irmã me ama? A irmã nem me conhece. Então, por quê? Pra quê? Mas só que aquilo me acalentava, Ai, que porque coisa era linda. o único momento, porque o presídio em si, quando você entra dentro daquele lugar, a atmosfera daquele lugar é uma atmosfera negativa. E todos que estão ali para cuidar dos presos, que a sociedade coloca ali para reentregar, eles também não acreditam na gente. Então, você ouve muitas palavras negativas. E eu já era uma menina muito negativa, eu já era uma menina que eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, quando a capelania entrou e eu comecei a ver eles me colocando para cima, eu achei aquilo o máximo. Então eu comecei a me incentivar, e mais porque era o único lugar que eu tinha de apoio para dizer, você vai conseguir, olha, Jesus vai tirar você daqui. Apesar de eu olhar e pensar comigo, eles estão jogando areia nos meus olhos. Isso aí é mentira, isso daí... Esses crentes é louco. Você viu que interessante como o inimigo cega mesmo a nossa visão em determinados momentos, né? Porque, baseado em tudo que você falou, você tinha um complexo de inferioridade tremendo, ao ponto de não ver como você é importante. Exatamente. E como desde o ventre da sua mãe você é importante, ao ponto de não acreditar que poderia ser amada, ao ponto de não se ver como uma princesa. Porque eu sempre falo que somos princesas porque somos filhas do rei, somos filhas de Deus, independente da nossa cor, do nosso dinheiro, de tudo que nos faz diferente, nós somos iguais diante do Senhor. Então, nesse momento aqui, por exemplo, temos duas princesas. É verdade. E isso, o inimigo cegou a sua vista que você não conseguia ver, porque até eu também bato muito nisso, que o Senhor ele é tão grandioso que ele nos vê através daquilo que nós somos, através das nossas aparências, porque ele sabe o valor que nós temos. Não à toa, ele enviou seu único filho para que morresse por nós e todos nós. E ele nos amou de uma tal maneira que alguém só ama alguém de uma tal maneira desse jeito porque é muito importante. É verdade. Não é? E quando foi exatamente que o Senhor mudou o seu cativeiro? Você está nesse processo que você conhece, ali a capelania, para quem não sabe, né? É um ministério importantíssimo da nossa igreja, liderado pela Sol, a missionária Solange, e chega com uma bagagem com tanto amor, com tanto carinho, e as pessoas que estão nesse mundo assim, que se sentem esquecidos, talvez não entenda todo esse amor, porque é um amor muito sem interesse, um amor genuíno, é um amor ali como a passagem, né, do bom samaritano, que eles vêm verdadeiramente para verter o azeite sobre as feridas daqueles que ali estão, né?
Mas as pessoas estão tão feridas, tão tristes, que elas não acreditam que possam ser amadas sem interesse. Porque a gente vive num mundo muito de interesses, né? Eu vou ajudar tal pessoa porque ela pode me ajudar de outra forma, que ela pode proporcionar algo que eu quero. Aí você recebe todo esse amor sem interesse, todo esse amor genuíno, que só pode vir da parte de Deus. Então, em todo esse momento, quando que você teve a ciência, que você teve a certeza, agora o Senhor mudou o meu cativeiro? Quando eu tive a certeza, assim, na minha vida, é uma coisa que você colocou, é esse amor sem interesse. Foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Mas, assim, quando eu tive uma certeza maior, foi quando pregaram para mim sobre a vida eterna. Sobre que existiria uma salvação, que haveria uma chance para mim. Então, eu imaginava comigo que mesmo eu não saindo daquele lugar, que era o que eu tinha em mente, que eu não ia sair, eu tinha convicção disso, eu poderia morrer ali, mas eu ia para Deus. Então, isso mudou muito a minha história. Então, eu falei, mesmo que eu ainda eu desgracei a minha vida, eu acabei com tudo, Deus vai mudar a minha história lá no céu. Mas eu não sabia que Deus tinha algo para mim aqui na terra. Tinha uma história para você. E aí um dia eu fui no culto, cheguei no culto, já estava com essa mente, Deus percebeu que eu estava dessa forma, que eu entendi o que é o evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu amei a Deus acima da minha liberdade. Eu falei, então Deus, ainda que o Senhor não me tire daqui, eu quero ir para o céu. Você já tinha passado ali, vivido esse processo. Exatamente. Aí um dia eu estava no culto, a Solange veio. E aí eu estava muito feliz, muito contente ali, louvando a Deus. E eu estava sentindo aquela presença gostosa. E aí a Solange veio e eu estava pela primeira vez entendendo o que era a presença do Espírito. A Solange pegou na minha mão, nós duas, aquela coisa linda, maravilhosa. Ela virou para mim e falou assim, Patrícia, um dia nós iremos congregar lá fora. Deus vai tirar você daqui e nós iremos congregar lá fora. Eu já tirei a mão dela, já fiquei nervosa. Falei, não, estragou. Já ficou cética. Não, isso não vai acontecer. Falei, estragou. Aí eu virei para ela, falei, pera que eu vou acabar com a vida dessa irmã agora. Vou falar com ela agora, porque ela nunca mais ficar falando, querendo enganar as pessoas. Eu lá dentro do meu interior falando comigo. Vou falar para ela quanto tempo eu tenho de cadeia, porque assim ela cala a boca e nunca mais vem me enganar. Virei para ela, falei para ela assim, irmã, eu não vou embora. Ela falou, mas por que você não vai embora? Ficou bem sério. Falou, por que você não vai embora? Eu falei, porque eu tenho 88 anos de pena. Ela olhou na minha cara, pegou na minha mão de volta e falou assim para mim, Patrícia. Oh, glória a Deus. Eu lembro como se fosse hoje, esse dia, e foi muito impactante para mim. Jesus vai tirar você daqui. E quando ele tirar, nós iremos congregar. Foi a primeira vez que eu não consegui brigar com alguém. Você não desceu do salto nesse momento. Não desci do salto. E eu não entendi aquilo que estava acontecendo comigo. Eu falei, por que eu não quero xingar? Por que eu estou querendo acreditar nisso? Você já viu ali? Nasceu, brotou dentro de mim uma fé de pode ter uma possibilidade. Pode ter uma possibilidade de eu mudar isso. Só que eu não imaginava, eu vinha naquela lógica, da pena me diminuía, eu caí, eu saí. Eu não imaginava que Deus ia tirar eu, que nesse patamar eu já tinha, lá você trabalha 3 dias para ganhar 1. E a minha pena já tinha diminuído para 86. Aí eu ganhei meu semi-aberto. Glória a Deus. Nesse período, eu já não estava mais vendo a Solange, a gente já não estava se vendo, já tinha uns anos que a gente não se via. E eu ganhei. Aí eu fui para o semi-aberto como quem sonhava. Porque antes disso, eu fui no culto, o irmão virou e falou assim, Deus vai fazer o impossível na sua vida para você acreditar que Deus trabalha no impossível. Ele é o Deus do impossível. Nesse momento, você viveu o Salmo 126. E eu fiquei pensando. E Deus tinha dado uma promessa para mim, que eu perguntei uma vez para Deus, falei, Senhor, será que um dia o Senhor vai me tirar daqui? E ele falou assim, me deu o salmo, mandou eu ir ler na Bíblia, eu fui lá, cheguei lá, aqueles que creem em mim verão seus netos. Eu falei, eu quero ir embora e Deus está me dando um neto? Aí eu fiquei naquela, tá bom, nem liguei, porque na minha cabeça eu não ia embora. E aí quando Deus botou um advogado na minha vida e ele tinha falado para mim que ele ia colocar um dos melhores advogados de São Paulo, e eu falei, não tem lógica. Porque não tinha lógica as coisas que Deus falava para mim. Eu falei, como que eu vou conhecer um melhor advogado? Veio uma menina que ficou na minha cela e era uma menina que tinha condições financeiras e essa menina tinha um dos melhores advogados de São Paulo. E eu falei assim, não, se esse advogado for o que Deus falou, é ele que eu vou te dar. Eu falei, se é o senhor que está falando na minha cabeça,
Então ele vai pedir para mim para ser meu advogado. E ele fez pediu. prova. E ele pediu. Aí ela chegou na minha sala e falou, falei de você pro meu advogado. Eu falei, o que você falou? Ela falou assim, eu falei da sua história. E eu falei, e ele? Ela falou assim, ele perguntou se você não quer que ele seja seu advogado. Na mesma hora eu olhei pro céu assim e falei, Meu Deus. Senhor é lindo! E eu fiquei maravilhada com aquilo. E já tinha esquecido da profecia que Deus tinha usado na vida da Solange. Com 2 anos que ele estava comigo, ele falou assim, ó, se Deus gostar do que você faz aí dentro, Patrícia, porque eu tô sabendo que você é evangélica, Glória a Deus. porque a sua situação é só Deus. E se ele gostar, ele vai tirar você. Porque o meu trabalho é bom, mas depende de Deus. E eu falei, meu Deus. Então tá tudo certo, se depende de Deus, tá tudo certo. E eu pensava, o que agrada a Deus? É só você ir na igreja, louvar, agradecer ao Senhor, isso já basta? E eu fiquei preocupada com aquilo. E aí eu li na Bíblia que um coração quebrantado. E eu ficava com aquela pergunta, será que o meu coração é quebrantado? O que seria um coração quebrantado? E fiquei com aquilo. 2 anos se passaram e eu ganhei meu semiaberto. E quando eu ganhei, que eu cheguei no advogado, e ele virou para mim e perguntou, Patrícia, o que falaram para você que você ganhou aí dentro? Eu falei, que eu ganhei a minha pena. Ele falou, você não ganhou a sua pena. Eu falei, então eu ganhei remissão novamente. Ele falou assim, não. Porque na minha mente, a pena tinha, ou eu tinha que ir embora de vez, ou a pena tinha que diminuir. Era a lógica. Ele falou, não, Patrícia, você ganhou o seu semiaberto. Eu olhei para ele e falei, quem é o louco que deu um semiaberto para mim com uma pena de 86? Agora eram 86, né? Quem vai fazer isso para mim? Deus. Aí ele olhou, aí na mesma hora, aquele momento eu ouvi uma voz que soou no meu ouvido e disse, Deus. Ai, que coisa linda. Eu caí de joelho na frente do advogado e falei, Deus interage. Deus muda curso. Você viu que a sua vida vai passando pela Bíblia. Agora você está em Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos, pensamos ou esperamos. Ele é maravilhoso demais, ele é lindo. E aí eu comecei a ver o Deus que age no meio da gente. Amém. Ele mudou meu caráter, ele mudou meu modo de pensar. Essa pessoa que você está conhecendo agora, ela não existia. Falando manso desse jeito, conversando pausadamente, tendo decisões na vontade de Deus. É uma metanoia completa. É maravilhoso. É muito lindo. Aí eu fui para o semiaberto como quem sonhava. E eu vivi aquela passagem de Pedro, quando ele saiu do cárcere e o anjo com ele. E quando abriu a porta que eu saí, eu não falava. Eu imagino. Eu não tamanha a sua falar. emoção, tamanha a sua gratidão. Foi demais, foi uma coisa tremenda. Só faltou você ir bater numa porta e falar assim, a Patrícia está aqui. Que Patrícia? A Patrícia está presa? Vou passar e cumprir. Tudo lá ali na passagem de Pedro. De verdade. Glória a Deus. Quando eu saí, eu liguei para minha família do lado de fora e falei, eu estou na rua. Eles não acreditaram. E o mais incrível, a pena não abaixou. Para você ver que foi realmente intervenção de Deus, do Espírito Santo. Exatamente. Né? E aí eu fui saindo, tive as minhas saidinhas, fui saindo. E eu conheci algumas irmãs. E nesse período que eu conheci algumas irmãs, eu conheci uma irmã que ela falou assim para mim, você precisa conhecer uma irmã, que eu quero que ela te conheça. Vai dizer que... Não, aí você vai vendo como Deus trabalha. Não adianta a gente falar assim, eu vou ajudar Deus, vou colocar uma pedrinha aqui, vou falar no seu... Não é assim. É do jeitinho dele. É dele. Aí a irmã falou assim, eu quero que você conheça essa irmã. E eu fui numa igreja lá no Itaim Paulista, eu ainda muito sem direção, não sabia contar dinheiro, não conhecia dinheiro, não sabia falar com as pessoas, não sabia atravessar a rua, então eu sempre estava com alguém. E eu resolvi aqui fora, falei, eu tenho que ir para a igreja, me envolver com as irmãs, eu tenho que ficar com as irmãs. Então qualquer irmã que eu achava, eu grudava. E fiquei com as irmãs. E elas me levaram na igreja no Itaim Paulista. Quando chegou nessa igreja no Itaim Paulista, quem que eu conheço? A Solange. 20 anos depois, Deus me faz encontrar com a Solange. E hoje, aonde eu congrego? Junto com a Solange. Deus cumpre. Deus cumpre todas as suas promessas. E hoje eu sou vó de 6 netos. Literalmente as promessas do Senhor se cumprem.
E sabe de tudo isso mais lindo? É porque nós vemos às vezes as pessoas passando por um processo de deserto, mas quando chegam ali encontra uma fonte, oásis, elas se esquecem de Deus. Isso não, isso te deu combustível para querer mais de Deus. E você pode ter certeza, pá, que esse seu ato de gratidão, essa sua vida de adoração ao nosso Deus, esse seu testemunho vai te aproximar ainda mais de Deus. E muitos vão estar perto de você para querer conhecer mais esse Deus tão tremendo, tão poderoso. E é muito lindo quando você fala, Deus me mudou por inteira. O meu modo de pensar, o meu modo de falar, porque eu que te conheço assim, para mim você sempre foi assim. Então, Deus, ele não nos define pelo nosso passado. O seu passado passou. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer que ele joga tudo isso no mar do esquecimento. Mas hoje você está aqui, uma mulher de Deus, transformada pelo Espírito Santo. E de uma forma resumida, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, qual o seu ministério hoje, que você trabalha na igreja, e de que forma a sua história tem impactado outras vidas? Apesar que não precisa nem falar isso, porque eu já me senti impactada pelo seu testemunho, né? Eu já tinha ouvido o seu testemunho, mas hoje, assim, mais detalhado, a gente vê, né? E ainda você contou, como eu falei num outro programa, você contou o resumo do resumo. Uhum. Imagina se você senta e fala, não, hoje eu vou contar tudo o que aconteceu em todos esses anos. Meu Deus, vai impactar ainda mais. E hoje, como que você serve ao Senhor? No que você está envolvida? Em quais ministérios? E qual a sua sensação de cada vez que você conta o seu testemunho e ter uma vida impactada? Hoje, para mim, é maravilhoso. Hoje eu trabalho na capelania, faço trabalho prisional com a Solange. E o que mais me impactou muito, o que Deus fez, foi quando Ele me levou na Fundação Casa. Eu estava subindo aquelas escadas e Deus falava assim para mim, olha, veja o que eu fiz com a sua vida. Lembra quando você estava lá dentro e você esperava os irmãos para levar o meu evangelho para você? O que você sentia? Eu te levantei para você levantar. Glória a Deus. E aí eu entrei naquele lugar e eu vi aquelas crianças, porque eles são crianças, que eram igual a mim, que eram sem juízo. E eu contei a minha história, mais de 35 meninos aceitaram Jesus. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus está cuidando dessas pessoas, assim como Ele cuidou de mim. E Ele muda a história, Deus existe. Gente, Deus existe. E você foi alimentada e hoje você leva o alimento. Eu levo o alimento para Deus. Hoje eu trabalho, faço um trabalho com as crianças que eu aprendi a costurar lá dentro. Eu faço um trabalho de costura com uma comunidade da Penha. Que fofo. Com a igreja presbiteriana, junto com a capelania e junto com a nossa igreja. Amém, hoje eu faço parte do grupo de mulheres, do grupo de oração da minha igreja. Eu sou da igreja da IAP de Guaianazes. Deus seja louvado. E assim, é um trabalho muito lindo eu estar na presença de Deus e poder viver tudo isso. É maravilhoso. E você não quer parar não, né? Não penso em nenhum momento. Opa, deixa uma mensagem de incentivo para o pessoal lá de casa. Eu sei que toda a sua mensagem é de incentivo, igual você falou quando você vai ali na Fundação Casa. Eu fico imaginando os olhinhos daquelas crianças brilhando e pensando assim, ó, se ele fez isso na vida dela, ele vai fazer na minha também, não é? Porque um testemunho e uma vida que é vivida, pautada com o Evangelho, é uma vida diferente. É algo que a gente quer ter igual, né? Uhum. E quando a gente lê a palavra do Senhor e vê tantos bons exemplos, a gente quer viver também, ser um exemplo. E hoje a gente vê que você é um exemplo de mulher de fé, de perseverança, de bom testemunho. Então deixa uma palavra lá para o pessoal de casa, para os nossos ouvintes, para as amadinhas que estão lá em casa, né? E às vezes também as amadinhas estão enfrentando algo com seus filhos. Eu queria dizer assim para o mundo, porque eu creio que o mundo vai ouvir, o mundo está ouvindo, que não importa o lugar onde você está, não importa o tão fundo que você foi, Deus, Ele está com você. Amém. Ele nunca vai te abandonar.
nunca vai deixar você para trás. Ele nunca vai olhar para os seus erros. A partir do momento que você decidir se levantar, não há idade. Eu comecei a minha vida aos 40 anos, eu saí de dentro do presídio, de lá. E Deus fez meu casamento, fez Glória a minha vida. Hoje eu trabalho, tenho minhas coisas e sou perdoada. E sou salva em Cristo Jesus. Então, não importa o que você fez, não importa, deixa tudo para trás. Se volte para Jesus. Se levante da onde você está. Se lembre do primeiro dia que Jesus te chamou e volte. E comece tudo de novo, quantas vezes for necessários, e volte a Jesus. Aceite a Jesus, salva a tua alma e volta para Cristo. Glória a Deus. Não importa qual estágio que você estiver. O meu estágio era um estágio que ninguém podia me alcançar. Mas Jesus me alcançou e Ele alcança você. Amém. Amadinha, Deus te abençoe muito. Que lindo. Eu ficaria aqui horas te ouvindo, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Sou muito grata ao Senhor por te conhecer, Amém. por ter visto esse milagre, porque você é um milagre. E você vive esse milagre todos os dias, de uma forma grata, com o coração voltado ao Senhor. E eu vou continuar orando para que o Senhor continue abençoando ainda mais seu ministério, sua família. Olha, netos, nem parece que você tem netos. Sim. E que o Senhor continue sendo em toda a sua vida, em todos os momentos, como Ele tem sido até agora. E eu tenho certeza que esses frutos que você vê hoje são frutos por conta do seu amor e da sua gratidão. Porque com certeza o Senhor tem se agradado de ti. Amém. Deus abençoe muito, 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 amadinha. E que Ele continue te abençoando cada dia mais. Amém. Eu que Amém? agradeço. Amém. Foi uma honra tê-la conosco nesse dia. Amém. E eu quero agradecer também vocês que estão em casa. Que testemunho lindo, que testemunho genuíno de transformação. Esse é o Deus que nós servimos. E talvez você conheça Deus só de ouvir falar, mas você tem a oportunidade de conhecer Deus, de com Ele andar. Então não perca essa oportunidade não. Sabe qual é o dia? É hoje. Procure uma igreja, procure um líder espiritual. Talvez você esteja desanimado, parado. O Senhor quer que você levante a poeira. Porque assim como a nossa amadinha que está aqui hoje, o seu passado não te define. O que define você é o que você é hoje, o que você vive hoje. E eu quero deixar uma palavra para vocês que estão aí em casa, que está no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 11. Porque eu sempre oro a Deus para que Ele me dê uma palavra de acordo com o programa, e foi essa palavra que o Senhor me deu, que diz assim: agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que você me pede. Aqui são palavras de Boaz para Ruth. Ruth também teve um momento ali de cativeiro. Ela viu seu sogro morrer, seu esposo, seu cunhado, mas ela decidiu ali continuar com a sua sogra, adorando a Deus, ouvindo aquilo que Deus queria para ela. Então, a partir desse momento, o Senhor, Ele mudou a história de Ruth. Ele escreveu uma linda história que até os dias de hoje, 2024, nós ainda estamos falando dessa história. Então, minha amadinha que está em casa, permita-se viver a história que Deus tem para você. Permita-se viver e permitir que o Senhor mude o seu cativeiro. Porque Ruth tinha tudo para ser infeliz, tudo para não dar certo, mas ela ouviu a voz de Deus e ela decidiu viver a história que o Senhor tinha para a vida dela. Então permita-se viver aquilo que o Senhor escreveu para você. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E ela não causa dores. Então viva o novo de Deus e permita-se ter uma nova história na sua vida. Amém? Amém? Eu agradeço do fundo do coração. Beijinhos, fiquem na paz e até o próximo programa. Que testemunho poderoso, maravilhoso. Tem a letra de uma canção muito antiga que diz assim: esse Deus é tremendo,
forte não falha, para salvar o homem, entra até em fornalha. Deus é poderoso para mudar histórias. Quem sabe a sua história ainda precisa ser mudada, creia, Deus é poderoso para mudar a sua história. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. Creia nesse Deus que pode todas as coisas. Tenha uma ótima noite e até o próximo programa.